Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza e no vídeo de hoje trago para você os melhores fundos imobiliários da minha carteira de investimentos. Fundos imobiliários que eu não pretendo vender, inclusive enquanto eu estiver vivo, tá certo? Claro, pode acontecer aí algum desastre, mas eu imagino que esses fundos imobiliários são aí imbatíveis, são ótimos fundos imobiliários, com ótima gestão, boa taxa de administração, tem sempre ali bons pagamentos de dividendos historicamente e são fundos imobiliários que eu acredito que com boa gestão, bons ativos que eles têm, vão continuar performando muito bem nas próximas décadas. Mas, sem mais enrolação, vou compartilhar aqui com você quais são esses fundos imobiliários. São 5 fundos imobiliários e eu trouxe aqui um de cada setor para que a gente possa ter uma boa diversificação, tá certo? Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimentos. Estou compartilhando com você uma estratégia minha, pessoal, não é para você sair daqui comprando, tá certo? Estude sempre o que eu falo aqui. Inclusive, eu busco sempre ensinar vocês o que muitos cursos estão cobrando por aí, né? E aqui de forma gratuita, inclusive. Em contrapartida, o que eu peço sempre para você, apertar o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, me ajuda muito a manter esse canal gratuito para você. Mas vamos lá, sem mais enrolação, qual é o primeiro fundo imobiliário que eu trago para você? E o primeiro fundo imobiliário que eu trago aqui, ele é um fundo híbrido, tá? E eu acredito que para iniciantes, inclusive, ele é um fundo com uma ótima gestão, bons pagamentos de dividendos, historicamente também vem performando muito bem, tá? É do grupo Kinea, que é, na minha opinião, um dos melhores, se não o melhor, grupo de gestão hoje de fundos imobiliários, que está ligado inclusive ao Grupo Itaú. São dezenas de pessoas, gestores ali tomando conta dos fundos imobiliários do Grupo Kinea e com grande excelência, tá? O KNR11, ele é híbrido, por quê? Ele pode investir tanto em fundos, no caso de tijolo, né? Só que do segmento de logística e também de lajes comerciais, ou seja, aqueles escritórios, naqueles prédios maravilhosos, onde as empresas colocam seus funcionários para trabalhar, e no caso de logística são os galpões logísticos que cada vez vem sendo mais procurados tanto no Brasil como nos Estados Unidos, né? Porque o mundo cada vez mais está indo para a internet. As empresas vendendo pelo e-commerce, muitas lojas fechando, lojas físicas. E aí, meus amigos, os galpões logísticos se apresentam como ótima opção para quem vende aí pela internet e precisa entregar com maior facilidade, maior rapidez aí os seus produtos para os seus clientes. Mas vamos lá, vamos direto aqui para o site Investidor 10, vamos dar uma olhada no KNRI11, tá? Ele que é um fundo de tijolo híbrido e investe em galpões logísticos e lajes corporativas. Hoje a cotação dele está em R$ 164,73, ou seja, para você comprar uma cota do KNR11, se tornar aí cotista do fundo, você vai precisar desembolsar R$ 164 na data de hoje. Bom, nos últimos 12 meses ele pagou 7,37% em dividendos, tá? Lembrando que os dividendos de fundos imobiliários, eles são isentos da cobrança de imposto de renda. Então isso aqui cairia na sua conta limpinho de impostos, tá? E os fundos imobiliários no Brasil, eles são obrigados a distribuir 95% do lucro líquido. Então imagine você, né, que nós temos aqui vários galpões, várias lajes comerciais alugadas pelo KNR11, o gestor do fundo, ele vai apurar todos os aluguéis recebidos, tá? Vai eliminar as despesas do fundo, então tirar sua taxa de administração, e aí o lucro, 95% tem que ser distribuído para os cotistas aí em forma de aluguéis mensais. E o legal dos fundos imobiliários é justamente isso. Para quem procura uma renda mensal, para quem quer ter ali uma periodicidade de recebimentos, aluguel mesmo, todo mês caindo na sua conta, os fundos imobiliários hoje se apresentam aí como ótima alternativa, tá? Bom, seguindo aqui para o preço sobre valor patrimonial, o famoso P sobre VP, o que nos mostra aqui? Se nós pegarmos todos os galpões, todas as lajes comerciais, né, do KNR11, imagine que foi avaliado aí por um escritório independente alguns meses atrás, tá certo? E chegaram à conclusão de que valem 100, tá certo? Se nós encontrarmos ele aqui na Bolsa de Valores negociando a 102, quer dizer que nós estamos pagando mais caro do que a avaliação que aconteceu ali por esse escritório independente, tá? Se ele vale 100, né? O escritório falou, não, realmente o KNR11, todos os imóveis valem 100, e nós estamos encontrando ele a 98, por exemplo, nós estamos comprando ele mais barato. Agora, para fundos imobiliários de tijolo, o P sobre VP não dá para ser levado a ferro e fogo, tá? Como eu falei para vocês, como acontece essa avaliação? Pode ser que há um ano
atrás, um escritório independente, porque os gestores de fundos imobiliários são obrigados a contratar esses escritórios, até por uma questão de transparência com o mercado, para fazer uma avaliação. Então, um especialista em mercado imobiliário vai lá nos galpões, vai avaliar a metragem, metro quadrado, quanto está valendo na região, se é um galpão de ótima qualidade, tem uma estrutura boa, uma estrutura ruim, tudo isso vai ser avaliado. Tá? Então imagine aqui, o PVP em 1 estaria no valor justo, ou seja, eu estou pagando pelos imóveis aqui do KNR11 o valor justo. Acima de 1 está um pouco mais caro, abaixo de 1 estaria mais barato. Mas, novamente, não dá para levar a ferro e fogo, porque essa avaliação pode ter acontecido 6 meses, 1 ano atrás, e esses imóveis podem ter se valorizado, tá? O PVP ele é muito assertivo para fundos imobiliários de papel, que tem ali ativos da renda fixa, aquilo ali não vai mudar muito, tá certo? Não tem uma avaliação de um escritório independente, não, tá? Aquela carteira de CRIs, no caso, é aquela carteira e ponto. Então o PVP para fundo de papel é bem mais assertivo. Bom, liquidez diária do fundo são 3,8 milhões de reais negociados todos os dias na Bolsa de Valores. Lembrando que a liquidez é o ato de você transformar um ativo em dinheiro. Quanto maior a liquidez, mais rápido nós vamos conseguir transformar um ativo em dinheiro. Quanto menor a liquidez, nós vamos demorar mais para transformar esse ativo em dinheiro, tá certo? Então aqui no caso, fundos imobiliários, os grandes fundos imobiliários, eles têm uma liquidez muito boa. Se você colocar ali para vender as tuas cotas, você vai vender em questão de segundos, e se você precisar também vai comprar em questão de segundos, tá? Bom, e ainda teve uma valorização nos últimos 12 meses de 28%, acompanhando toda a sequência de altas aí do índice FIX. Os fundos imobiliários vêm se valorizando muito nos últimos meses. Eu falei muito nesse canal, inclusive também fiz compras ao vivo com vocês. Vou deixar o card aqui do último vídeo que eu fiz comprando fundos imobiliários na prática junto com vocês. Entrei na corretora e fiz compras, tá? Depois que você assistir esse vídeo, vai lá e confere esse outro vídeo que eu fiz comprando fundos imobiliários na prática recentemente, tá? Mas fato é que os fundos imobiliários vêm se valorizando cada dia mais. Por quê? A taxa Selic no Brasil, a taxa de juros no Brasil está em queda. Estamos saindo de 13,75%, né? E estamos em queda. Já estamos em 11,75%. Em 2024, a expectativa do mercado é que chegue aí próximo a 9%. Então, os produtos de renda fixa tradicionais começam a pagar menos, tá certo? E aí os investidores que são mais medrosos, só investiam na renda fixa, precisam procurar alternativas de investimento para que consigam superar a inflação, e os fundos imobiliários aí é uma ótima alternativa para esses investidores. Seguindo aqui, olha lá, se você tivesse investido 100 mil reais há 10 anos atrás, hoje você teria no KNR11 240.551 reais, tá certo? Então, veja você, muitas pessoas chegam e falam, mas o negócio é comprar imóvel, meu imóvel se valorizou muito nos últimos anos, tá certo? E a mesma comparação a gente pode fazer com o KNR11, né? Nos últimos 10 anos, desde 2014 até 2023, digamos assim, ou 2024, o KNR11 ele mais do que dobrou, tá certo? Então essas comparações com fundos imobiliários de tijolo e imóveis no geral são muito válidas, tá? Muitos fundos imobiliários de tijolo dobraram, triplicaram, quadruplicaram de preço aí nos últimos anos, aí com a valorização dos seus imóveis. Vamos dar uma olhada aqui no histórico de dividendos do KNR11. Olha lá, nos últimos 5 anos ele pagou uma média de 7,01% e atualmente 7,37% bons dividendos aqui. Seguindo aqui para a listagem de imóveis, são 14 imóveis em São Paulo, 4 no Rio de Janeiro e 2 em Minas Gerais. E o porquê eu gosto de fundos imobiliários com mais de um imóvel, tá? Porque nós vamos ter mais inquilinos, nós vamos ter mais segurança quanto aos nossos imóveis. Imagine você que o KNR11 tivesse um imóvel e um inquilino. Se esse inquilino sair do imóvel, a gente fica sem aluguel, a cota desaba porque o imóvel fica desvalorizado, tá bom? Então aqui no caso nós temos uma boa diversificação, tanto por região geográfica, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, como também número de imóveis e inquilinos. Então se nós temos aqui no caso, vamos supor, 20 inquilinos com 20 imóveis, se sair 2 inquilinos, a gente não sente muito, a gente vai continuar recebendo aluguel tranquilamente e a cota não vai ter uma volatilidade muito grande. E o segundo fundo imobiliário que eu considero aí o melhor da minha carteira também no setor de shopping center é o XPML11. Vamos dar uma olhada nos indicadores. Hoje com R$ 115,46 você já compra a cota do fundo XPML11. Nos últimos 12 meses ele pagou 8,66% em dividendos, o seu PVP está em 1,03 e tem uma liquidez diária aqui gigantesca, são quase 11 milhões de reais negociados todos os dias na Bolsa de Valores. A variação está bem positiva aqui nos últimos 12 meses, o fundo se valorizou
valorizou 31,43%. E olha lá, se você tivesse investido 100 mil reais nos últimos 10 anos, aqui o fundo começou a negociar em 2017, então dá um pouco menos de 10 anos ainda, tá? Hoje você teria 171 mil reais. Seguindo aqui para os dividendos históricos, atualmente o fundo pagou 8,66% e nos últimos 5 anos uma média de 7,22%. Vamos dar uma olhada nos shoppings aqui do XPML11? Olha lá, são 8 shoppings em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro, 2 na Bahia, aí nós temos um shopping no Amazonas, Minas Gerais, Pará e Rio Grande do Norte. Vamos dar uma olhada quais são esses shoppings. Então nós temos aqui, ó, Fashion Outlet Catarina em São Paulo, Shopping Plaza Sul em São Paulo, Shopping Santana Park em São Paulo, Caxias Shopping ali no Rio de Janeiro, Bela Vista Shopping na Bahia, Jardim Shopping Cidade em São Paulo, um belo shopping, Cidade Jardim Shopping também, um grande shopping aqui em São Paulo, Shopping Internacional no estado de São Paulo, Shopping Cidade em São Paulo, Shopping Natal no Rio Grande do Norte, Downtown Shopping no Rio de Janeiro, Shopping Parque Belém no Pará, Shopping Estação BH em Minas Gerais, Shopping Ponta Negra no Amazonas, Shopping Bahia na Bahia, Via Parque Shopping no Rio de Janeiro e Campinas Shopping ali no estado de São Paulo. E antes de a gente entrar aqui no terceiro fundo imobiliário, que eu considero também dos melhores fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira, já aproveita. Se você gosta de receber conteúdos de educação financeira, ações, fundos imobiliários, enfim, investimentos no geral, vem aqui em cima, já se inscreve no canal Mestre da Riqueza para que você não perca nenhum conteúdo que eu trago aqui para você e sempre seja notificado quando eu trouxer aqui conteúdos novos. Bom, vamos falar agora do PVBI11, um ótimo fundo imobiliário de lajes comerciais. E por que eu coloquei ele como o melhor fundo imobiliário da minha carteira de lajes comerciais? Porque eu acredito que os seus 4 ativos estão aí localizados nas melhores regiões de São Paulo, a gente vai falar deles. Mas vamos dar uma olhada aqui nos indicadores fundamentalistas do PVBI11. Hoje, com R$ 103,86, você já consegue comprar a cota do PVBI11. Nos últimos 12 meses, ele pagou 7,57% em dividendos, o seu preço sobre valor patrimonial está em 1,03, uma liquidez diária muito boa de 4 milhões de reais negociados todos os dias, e ele se valorizou 29,44% nos últimos 12 meses. O fundo, ele nasceu em 2020, tá? Então ele tem 3 anos, 4 anos de existência. Se você tivesse investido aqui neste fundo nos últimos 4 anos, 100 mil reais, você teria hoje 132 mil reais, 660, então ele se valorizou bastante também. Vamos dar uma olhada aqui nos dividendos atuais, ele pagou 7,57%, só que na média dos últimos 5 anos ele pagou 8,14%. E como eu falei, os ativos do PVBI11, na minha opinião, estão localizados nas melhores regiões de São Paulo. Olha lá, Edifício Faria Lima, baita região em São Paulo, empresarial, muita gente fala assim, os Faria Limers, porque lá tem muito escritório de investimento, inclusive, Parque Tower no estado de São Paulo, Complexo JK, ali na Juscelino Kubitschek, um baita de um complexo, super interessante, super valorizado, e União Faria Lima também na Faria Lima. Então são 4 lajes comerciais de excelência, que dificilmente vão ficar vagos, dificilmente vão ter aí seus preços baixados por algum problema na região, porque são regiões aqui de altíssimo valor no estado de São Paulo. E agora trago para você um ótimo fundo imobiliário do segmento logístico, que é o HGLG11, que na minha opinião é o melhor fundo imobiliário hoje de galpões logísticos, inclusive pretendo ficar com ele longos e longos anos da minha carteira. Tá, vamos lá. HGLG11, hoje R$ 162 reais você já compra a cota, nos últimos 12 meses ele pagou 8,40% em dividendos, seu PVP está em 1,06. Liquidez diária de 11 milhões de reais sendo negociados todos os dias e teve uma variação positiva de 8,77%. E olha lá, o fundo nasceu em 2014, tá? Se você tivesse investido ali 100 mil reais nos últimos 10 anos, hoje você teria 335 mil. É um dos cases aqui de sucesso dos fundos imobiliários, se valorizou muito nos últimos anos. E olha os dividendos históricos, atualmente ele pagou 8,4%, mas nos últimos 5 anos ele pagou uma média de 8,61%. Vamos ver aqui a listagem de imóveis, são 15 galpões logísticos em São Paulo, 4 em Minas Gerais, 2 em Pernambuco, 2 no Rio de Janeiro e 1 em Santa Catarina. E antes de falar o quinto fundo imobiliário, quero apresentar para você o patrocinador do nosso canal, que é a Inco, tá certo? São investimentos coletivos, investimentos diferentes aí na renda fixa, tá? Se você quer investir em renda fixa e ter aí uma maior rentabilidade, tá certo? A Inco pode trazer para você a solução. São CCBs imobiliários. Então imagine você que grandes construtoras estão atrás de empréstimos. E aí eu, você e milhares de pessoas podemos nos juntar para fazer esse empréstimo para grandes construtoras e elas podem, né, enfim, levantar os seus empreendimentos com o nosso dinheiro e através disso pagar juros para nós, tá? Como não tem intermediários, a rentabilidade chega a ser aí quase 20% ao ano. Eu já fiz vídeo da Inco, vídeo completo explicando todos os produtos, vou deixar aqui no card para você, tá certo? Se você tem aí a curiosidade de conhecer produtos de renda fixa que estão pagando ainda muito bem, tá certo? Vem aqui em cima, veja todas as soluções que você pode encontrar e também avalie os riscos para que você possa fazer um investimento aí coerente com a sua estratégia
estratégia pessoal. Fundo de papel agora que eu trago aqui para você, também do Grupo Kinea, KNSC11. Hoje com R$9 você já compra uma cota do KNSC11. Nos últimos 12 meses ele pagou 11,16% em dividendo, tá seguindo a alta de juros, né? Os fundos de papel pagaram muito bem aí nos últimos anos. O PVP está em 1,01, praticamente no preço justo, uma liquidez diária de R$3 milhões sendo negociados todos os dias na Bolsa de Valores, e ele ainda se valorizou nos últimos 12 meses, 19,63%. O fundo também tem aqui quase 4 anos de história, vamos colocar assim, entre 3 e 4 anos, e se você tivesse investido R$100 mil neste fundo, hoje você teria R$137 mil. Olhando os dividendos históricos, atualmente ele pagou 11,16% e nos últimos 5 anos ele pagou uma média de 10,31% no ano. E agora eu quero saber de você. Eu trouxe aqui os 5 melhores fundos imobiliários da minha carteira, um de cada segmento, um de cada setor. E você? Quais são os melhores fundos imobiliários que você tem na carteira? Compartilhe aqui comigo que a galera vai gostar muito de trocar ideias, trocar informações. É muito importante a sua participação, tá bom? Bom, da minha parte, um grande abraço para você e até o próximo vídeo.